A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, nós temos aqui 8 novas perguntas direcionadas ao nosso gestor-presidente Ailton José Alves. E eu quero dizer para os irmãos, em consideração àqueles irmãos que escrevem, que nos mandam informações, recados, escrevem nas redes sociais, né, que os irmãos deveriam não expor nas redes sociais e conversar nos gabinetes dos pastores, né? E os irmãos fiquem cientes. Façam esse teste, tentem conversar ou perguntar qualquer coisa a respeito desse tema, qualquer coisa que não seja do interesse deles e do interesse da igreja, para que os senhores ou as senhoras vejam se o gestor-presidente ou outros gestores que nós conhecemos, se eles vão lhe responder. Eles não respondem, tá certo? Eles omitem porque eles estão até o pescoço de equívocos. E as perguntas que são dirigidas, eles não respondem porque não têm respostas. E eu quero dizer aos irmãos que essas 8 perguntas eu enviei para o e-mail do gestor Ailton José Alves, no dia 15 desse mês. Veja o que foi que eu disse a ele. A paz do Senhor, gestor-presidente Ailton José Alves. Estou lhe enviando essas 8 perguntas com o desejo de vê-las respondidas pelo Senhor. Em nome dos membros sérios, membros sérios da nossa igreja, gostaria de obter a sua resposta em até 7 dias. Se até lá o Senhor não nos responder, estaremos fazendo as mesmas perguntas através das redes sociais. Até porque, pastor Ailton, todos os seus atos e ações como presidente da IADPE devem ser de conhecimento de todos os membros associados. O senhor não acha? Pois bem, irmãos, mandei essa mensagem juntamente com essas 8 perguntas que eu vou narrar agora, tá certo? E até hoje são 22 do 5, ou seja, 8 dias após eu ter enviado, e até hoje ele não nos mandou, por isso que nós estamos formulando as perguntas. Primeira pergunta, pastor Ailton, segundo informações de alguns ministros da nossa igreja, o senhor não trata em reuniões com o presbitério assuntos importantes, mas apenas aqueles que lhes convêm. O Senhor trata esses assuntos apenas com a sua diretoria, que aprova tudo o que o Senhor deseja, a revelia do presbitério. E aí esse mesmo presbitério é obrigado a acatar as decisões sem questionamentos. Inclusive, alguns ministros só tomam conhecimento de algumas decisões através de terceiros, pois, segundo eles, o Senhor sonega muitas informações importantes do presbitério, o qual aprova suas decisões e pedidos sem conhecer o assunto. Portanto, gestor Ailton, entende-se que Pernambuco não tem uma convenção, e sim decisões monocráticas impostas por Vossa Senhoria. São verdadeiras tais informações ou falsas, gestor Ailton José Alves? Segunda pergunta, irmãos. Segunda pergunta. Gestor Ailton, o missionário Birajara que está em Dolores, na Argentina, com a esposa e um filho, e que agora, autorizado pelo Senhor, recebeu um genro e uma filha para morarem com ele na mesma casa, situação que, segundo alguns ministros da nossa igreja, o Senhor não concorda. Esse mesmo presbítero, o Birajara, antes de ir para Dolores, estava muito desgostoso com a EDPE e foi para a Igreja Batista, e o Senhor, pastor Ailton, o resgatou da Igreja Batista, fazendo-lhe proposta de enviá-la ao campo missionário. Gestor Ailton, não é de causar espanto e estranheza a toda a igreja esse seu ato? Faz-nos lembrar, gestor Ailton, o que aconteceu com um presbítero de Garanhuns que havia recebido um chamado de Deus, veja bem, havia recebido um chamado de Deus para os Estados Unidos através de um pastor amigo nosso que já se encontrava naquele país há vários anos, realizando uma grande obra missionária. E aí o Senhor tomou conhecimento do convite imediatamente para que o homem de Deus não fosse para os Estados Unidos. O Senhor o colocou na cidade de Correntes, Pernambuco, onde ele está até hoje, já fazendo 11 anos. E Deus tem abençoado o presbítero lá em Correntes pelo compromisso dele com Deus e não pela decisão do seu gestor-presidente, que foi totalmente fora da vontade de Deus e com o único objetivo de competir com o pastor dos Estados Unidos. Chega-nos também informações, gestor Ailton, que determinados pastores indicaram o presbítero que até hoje está em Correntes para o cargo de evangelista, e o Senhor vetou com a seguinte alegação, abre aspas, o Senhor disse: não deixe ele no lugar dele.
Ele é muito inteligente e pode crescer demais, fecha aspas. Muitos obreiros da nossa EADPE são categóricos em afirmar que o Senhor é muito ciumento e invejoso, que quando o Senhor percebe que um obreiro tem unção, graça e é inteligente, que o mesmo pode conquistar a igreja, ou seja, as ovelhas, o Senhor cuida logo em travar a vida desse homem de Deus, sem sequer se preocupar com a família do mesmo, e para isso o Senhor lança mão de alguns expedientes, tais como transferência sem aviso prévio, jubilação contra a vontade do obreiro, maus tratos ao obreiro e à sua família com perseguições implacáveis. Mesmo no campo, os mantém em total ostracismo e muito mais, de acordo com a sua fértil imaginação. Tudo isso é verdade, pastor Ailton? O senhor acha que Deus está se agradando disso? Será que o senhor acha que o presbítero que está em Correntes há 11 anos iria ofuscar a sua estrela? Terceira pergunta. Gestor Ailton, o caso do obreiro conhecido como Júnior da Benfica, um obreiro muito querido pela igreja, dirigente de campanha, muito avivado. No trabalho que ele dirigia na congregação da Benfica, rendia muita oferta, pois vinham pessoas de vários lugares, inclusive de vários estados, para a igreja da Benfica. Hoje, houve um deslize na vida espiritual desse obreiro, coisa que ninguém está livre. E aí chegou ao seu conhecimento que o Júnior da Benfica iria para a Assembleia de Deus Campo Jordão, já que os membros daquela igreja eram unânimes em receber o Júnior da Benfica na ADCJ. Tendo em vista o mesmo ser um obreiro avivado, então, pastor Ailton, nos foi informado que o Senhor, como de costume, como lhe convém, procurou agir nos bastidores sombrios para que o Júnior continuasse em Recife recebendo dinheiro. Não se sabe de onde vem o dinheiro e por quem ele é pago. Fato que precisa ser esclarecido para toda a igreja. Algumas informações que nos chegam, gestor Ailton, é que a esposa do rapaz é funcionária da EADPE e que o Júnior da Benfica é remunerado para permanecer na EADPE pelo gabinete do deputado estadual Evangelista Adalto, e que todas essas informações não são do conhecimento do presbitério e nem da igreja. Tudo isso é verdade, gestor Ailton? Quarta pergunta. Gestor Ailton, nos chega a seguinte informação, que é uma empresa por nome Manaim, que presta serviço à EADPE e que o encarregado da mesma é um diácono da nossa igreja por nome Edmário. Até aí tudo bem. O que está causando estranheza em vários obreiros e membros da nossa EADPE é que esse encarregado da empresa Manaim está residindo em um apartamento localizado nas dependências da nossa sede em Recife e que era destinado apenas a ministros que administravam a sede. Informações nos chegam também, gestor Ailton, de que alguém está recebendo comissão da empresa Manaim. Tudo isso é verdade, pastor? Quinta pergunta. Pastor Ailton, algumas pessoas têm nos informado que a sua casa no sítio da Trindade, aquela que o senhor comprou por 4 milhões, está sendo reformada e que o piso e os móveis estão vindo da Alemanha, que cada pedra do piso mede 90 por 90 e que o preço de cada pedra é de R$700. Tudo isso é verdade, pastor Ailton? Seria talvez essa a razão do seu filho, o gestor Ailton Júnior, ser hoje o chefe da engenharia da EADPE, mesmo sem conhecer nada de engenharia? Sexta pergunta. As informações não param de chegar, gestor Ailton. O seu filho Jefferson Nafs recentemente foi para os Estados Unidos e lá esteve por 15 a 20 dias. E recentemente retornou para buscar a esposa e nesse seu retorno aos Estados Unidos com a sua esposa, o gestor Jefferson Nafs, seu filho mais novo, levará junto a passeio os seus pais, o senhor pastor Ailton e a irmã Judite. O senhor não acha que isso é desperdiçar o dinheiro dos dízimos e ofertas da igreja, os quais na grande maioria são ofertados pelos irmãos e irmãs pobres da igreja? Tudo isso é verdade, pastor Ailton? É por isso que os dízimos e as ofertas estão diminuindo e vão diminuir a cada dia, porque os irmãos estão abrindo os olhos e vendo que dízimos e ofertas na nossa igreja estão sendo usados para luxo e ostentação de alguns, enquanto muitos que precisam não estão usando esse dinheiro. Sétima pergunta. Pastor Ailton, o senhor não imagina a quantidade de informações que nos chegam com relação ao Projeto Samuel e a chamada gotinha de amor? Quanto aos membros associados não terem ideia para onde vão os recursos angariados pelo tal projeto e como é feita a contabilidade desses recursos e o real destino do dinheiro. O senhor poderia responder algo sobre essas informações? Nos informam também que o tal projeto foi transformado em uma ONG ou associação e, por isso, o tal Projeto Samuel recebe verbas através de emendas parlamentares. É verdade, pastor Ailton? Oitava pergunta.
Pastor Ailton, com relação aos congressos de mulheres, evento que gira uma grande soma de dinheiro e a maior parte desse dinheiro é granjeado pelas nossas irmãs dirigentes, vice-secretárias e tesoureiras dos círculos de oração, as quais trabalham dia e noite para que esses eventos ocorram da melhor forma possível. Muitas delas sendo oprimidas e maltratadas por gestores e obreiros mal educados e desqualificados para a função que ocupam. Esse dinheiro é todo centralizado na coordenação dos círculos de oração, cujas coordenadoras são a irmã Judite Alves e a sua nora, irmã Cristiane, esposa do gestor Ailton Júnior. Pois bem, gestor Ailton Alves, a informação que nos chega é que pastores sérios da nossa igreja, não gestores, mas pastores sérios, quando realizam nas filiais e setores os encontros de mulheres, não podem, sob proibição da coordenação geral dos ciclos de oração, dividir as sobras financeiras do evento com as irmãs que tanto trabalharam para a eficácia desses encontros. Tudo isso é verdade, pastor Ailton? E como é feita a contabilidade dessas sobras? E se é feita a contabilidade, em que essas sobras são utilizadas? Então, meus irmãos, estão aí mais 8 perguntas e esperamos, não é, que haja alguma resposta. As demais, as anteriores, nunca houve, até porque nós sabemos que eles não vão responder, não é? Porque as perguntas, ao andar da carruagem, pelo que nós estamos ouvindo, parece-me que elas são todas verdades, não é? E eles não têm argumentos. E por isso nós precisamos lançar para que toda a igreja tome conhecimento, afinal, todos os membros da IADPE são sócios e, como sócios, têm direito de saber tudo sobre a administração da igreja. Que Deus abençoe a todos.